Boa tarde, bom dia, boa noite, a paz do Senhor, independente da condição do horário que você esteja, eu quero pedir licença e permissão para poder estar, a partir desse momento, interagindo contigo, com você, você estudante da Palavra de Deus, você obreiro, você que ama a Palavra de Deus, que é um apaixonado pela Palavra de Deus e, mais do que isso, apaixonado pela Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos ter um assunto muito legal, muito importante, que é a quarta lição da nossa IBD, da revista PEC. E o assunto dela é sobre Deus, Criador do Universo. Deus, o Criador do Universo. Vamos poder interagir com relação a alguns princípios da criação, ou seja, do criacionismo, para que a gente possa ter um pano de fundo melhor acerca dessa lição que está muito legal e tem muito a nos ensinar. Então fica com a gente, não vá embora, participe, e eu já vou te convidando também a se inscrever no nosso canal lá no YouTube, o canal do YouTube que é Ministério Christian Nunes, né, e que você vai poder ter todas as semanas, marca lá o sininho, que todas as semanas você vai poder receber essa mensagem no teu e-mail acerca das lições que a gente já vai estar gravando, e vai estar lá armazenada na nossa playlist. Você vai ter acesso geral, não só às lições com relação aos vídeos com relação à IBD, mas também alguns outros assuntos diversos, curiosidades teológicas, enfim, é uma benção. Então Deus te abençoe, vai para lá, coloca lá o dedozinho no sininho, se inscreve e a gente vai poder trabalhar, estudar e imergir na palavra de Deus de forma absolutamente grandiosa. Deus te abençoe. Como é que é? Bom pessoal, deixa eu falar mais uma vez aqui, lembrar da equipe Edson Produções, que estão fazendo um serviço de qualidade total na área do marketing visual e digital. Então você que tem interesse em um trabalho com excelência e com qualidade, equipe Edson Produções. Confere um pouquinho aí o trabalho dele. Bem, a nossa lição, ela fala a respeito do assunto geral da lição, é doutrinas bíblicas, fundamentos da fé cristã, e a gente vai poder abordar a lição 4, que diz assim: Deus, o Criador do Universo. Eu sou o pastor Christian Nunes, e estou aqui para te ajudar, mentorear em cima dessa lição e das outras também, para que a gente possa ter um conteúdo mais profundo, mais detalhado e alguns subsídios importantes que a gente às vezes não vai conseguir enxergar na revista, tudo bem? Então vamos lá. Então, o texto áureo da lição, o assunto geral eu acabei de observar e falar com você agora aqui. A lição é a lição 4, Deus, o Criador do Universo. O texto áureo é: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Está lá em Salmo 19 e o verso 1. Salmo capítulo 19, verso 1. A leitura bíblica em classe. Antes disso, temos a verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: Deus criou, preserva e governa todas as coisas, e devemos descansar em sua soberania. Vamos aprender com relação a alguns pontos importantes a respeito de criação, governo, descanso também e de soberania. Tá bom? Fica com a gente que o assunto vai ser muito violento e muito profundo hoje. Observe que a leitura bíblica em classe vai estar lá em Salmo 19, verso 1 até o 5. Gente, eu direciono o olhar um pouco para cá porque eu não estou com a revista física ainda, tá? Também ainda estamos com a revista digital, tudo bem? Então diz assim, a leitura bíblica em classe, Salmo 19, de 1 a 5. Vamos partir lá para a introdução da lição. E diz assim, a introdução: a partir dessa lição, até a lição 8, trataremos sobre o tema a criação de Deus. Muito legal isso. E nessa ordem, 4, o Criador do Universo, os anjos caídos, o homem e a salvação do homem. Então, até a 8ª vamos tratar em cima desse assunto, que vai ser muito bom, vai fazer um pano de fundo de uma teologia sistemática mais consistente, para que a gente possa dar entendimento com mais propriedade nos assuntos a seguir.
ok? E diz assim: Deus criou o universo e se mantém ativo e soberano em sua criação, provendo tudo quanto é necessário para conduzir-nos ao seu reino. Olha que interessante. Deus criou o universo e se mantém ativo, ou seja, ele continua agindo e de forma soberana em sua criação, provendo tudo quanto é necessário para conduzir-nos ao seu reino. Observe. Então quer dizer que na criação, olha que o autor está dando para a gente essa afirmação. Na criação, nós já estávamos vivendo um potencial habitat do reino de Deus. Por quê? Porque o próprio Éden, ele significa lugar de delícias. Éden significa lugar de delícias, de provisão total, de perfeição. Era um lugar perfeito. Por quê? Porque a cidadania do homem e da mulher que estavam dentro do Éden tinham uma cidadania do reino, que era um lugar perfeito, aonde que o homem nunca precisaria plantar para poder colher. A gente observa isso desde Gênesis capítulo 1, né? E 2 também, que o homem nunca plantou nada, mas Deus que plantou um jardim no Éden. Observe, Deus plantou um jardim no Éden e lá colocou um homem que tinha formado. Então observe que dentro desse jardim, dentro desse perfil da criação de Deus, o homem começa a viver um habitat do reino de Deus. Por aqui tudo bem? Esses detalhes a gente consegue enxergar melhor quando formos fazer um trabalho e uma aula específica sobre a criação, que a gente detalha verso por verso, mas a gente vai poder passar um pouco por cima desses princípios. Vamos lá. Diante de Deus temos a inteira responsabilidade pelas escolhas que fazemos e pelos atos que praticamos. Exatamente. Então eu não gosto, eu particularmente, Cristo, não estou fazendo uma incitação, mas eu particularmente não gosto da questão de livre-arbítrio para quem já é crente. Livre-arbítrio tem aquele que não é crente, que não aceitou Jesus como seu Senhor, então ele tem livre-arbítrio. Mas aquele que aceitou como seu Senhor, ele já coloca-se em um perfil de submissão. Ou seja, todo princípio que é quebrado, eu caio dentro do campo de quê? Dentro do campo da desobediência. Não, mas eu sou cristão, eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Não, você não pode escolher. Você já é escravo de Cristo, você já é servo de Cristo, Ele é o teu Senhor. Ou seja, imagina, naquela época feudal, onde tinha ainda a questão dos escravos. Os escravos não tinham livre-arbítrio de nada não. Eles tinham que fazer. Aí quem que não queria fazer, fugia. Então ele estava em desobediência e era pego, mas ele era propriedade do Senhor, tinha uma marca no corpo. Não é igual aquela marca daquele ferrozinho que marcava o gado. Os escravos tinham uma marca. E Paulo diz que nós somos servos, nós somos escravos de Cristo. Ou seja, quando eu tenho as minhas ações e atitudes, eu não caio dentro do campo do livre-arbítrio. Eu que sou cristão, não caio no campo do livre-arbítrio. Eu caio dentro do campo da desobediência e vou ter resultados com relação à minha desobediência, quebra de princípios. Tudo bem? Vamos mexer para cá, para cima da lição, para a gente não enrolar muito. A obra da criação. Isso aqui é muito interessante. O livro de Moisés, que a tradição judaica, eu também entendo e atribuo que foi de Moisés, no Gênesis, vai trazer para a gente alguns princípios muito importantes com relação à criação. Alguns teólogos mais ousados dizem que no capítulo 1, 2 e 3 você consegue ter a dimensão da Bíblia toda. Se você for pegar ao pé da letra todos os pontos das questões teológicas, filosóficas e nas questões da soberania de Deus até a escatologia do Apocalipse, você consegue sim perceber um pano de fundo muito adequado, de que em 3 capítulos você consegue ter o ponto de vista geral da Bíblia. Você consegue sim, mas a gente não vai fazer isso agora, porque isso aí exige tempo, duração, exige que uma disciplina muito ferrenha em cima daquilo que a gente vai ler e alguns subsídios de outros materiais extra-bíblicos que também consolidam com a gente para o maior entendimento. Tudo bem? Então vamos lá. O ponto 1 diz a obra da criação. Deus é o criador de tudo o que existe. Muito bom. O ponto 1 do anexo 1. Anexo 1 do ponto 1. A doutrina da criação.
A primeira obra de Deus foi a criação do universo. Vamos lá, vou fazer uma ressalva aqui. Está com a sua Bíblia aí na mão? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1. Não, prometo que não vou segurar muito o assunto aqui, mas é bem legal essa questão do princípio. O que diz Gênesis capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Somente aqui, olha o que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante. Então vamos lá de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que essa questão no princípio, ela tem pra gente uma questão de tradução que eu preciso entender. Quando eu vou pegar uma Bíblia um pouco mais melhorada com relação à sua tradução, eu vou pegar alguns textos transliterados para mais aproximado do original, e ele vai trazer para a gente algumas questões muito importantes que às vezes eu acabo que não conseguindo entender. Observe esse ponto de princípio, de assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele está dando para a gente uma menção de um princípio absoluto, quando na verdade não é. Então o ideal seria que o texto tivesse escrito da seguinte forma: em um princípio criou Deus os céus e a terra. Detalhe, esses céus e terra não são os céus que a gente já consegue observar. Então não era ali a criação dos céus. Depois, na questão da expansão, é que se fez céu e terra. Isso aqui são outros céus, é a questão do cosmo físico. Então aqui seria em um princípio. Por que em um princípio? Observe. Existia o princípio do universo e existia também um princípio absoluto. O princípio absoluto foi desde o início da criação dos seres espirituais, celestiais, os anjos, querubins, serafins, arcanjos. Houve uma criação ali. Essa criação a gente chama de criação absoluta. E a criação do universo aconteceu aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1. Então o universo é um cosmo físico de uma criação. E a criação absoluta, o princípio absoluto, já havia sido acontecido antes. Então essa criação bem aqui não foi o início de tudo, foi o início daqui, do universo, da Terra, mas não foi a criação do cosmo, não do cosmo, mas da questão do Kairos, né? Que é onde habita o tempo de Deus. Não foi a criação ali. Então essa criação do Gênesis capítulo 1, essa criação que Deus está apontando e afirmando aqui, é a criação da questão do cosmo físico, do universo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar aqui para a lição. Onde é que paramos? Mediante o exercício do seu poder de criar, né? Essa questão de criar tem uma questão de uma tradução que é bará, criar as coisas do inexistente. Não existia nada e Deus traz a vida. Tudo bem? Criar e formar é diferente. Os conceitos, eu preciso entender essas questões dos conceitos. Criar é uma coisa e formar é outra. Observe que a gente vai ver a questão do próprio homem. O homem não foi criado aqui na Terra, ele foi criado, ou seja, de Deus, do pó. Deus pegou e manipulou algo que não existia na sua propriedade física e depois o formou. Então a questão da criação e formação. Mas eu gosto sempre de afirmar que nós fomos criados no céu, ou seja, Jeremias diz que antes de que houvesse sido no ventre da tua mãe, ele já nos conhecia, ou seja, nós já estávamos nele. O sopro dele criou uma forma aplicável para que ele pudesse manipular esse barro e criasse o manequim, e com o espírito do seu sopro criasse alma e corpo, resultando espírito e corpo resultando numa alma vivente. Então a gente observa até a tricotomia aí, né? O manequim, que era o corpo físico, o espírito, que era a nefeste de Deus, e a alma propriamente dita, que é a pessoa, com a sua personalidade. Somos uma alma que tem um corpo e um espírito. Vamos lá, vamos continuar. Mediante o exercício do seu poder de criar, trouxe à existência todo o universo, visível e invisível. Eu gosto de falar isso aqui, que existem dois mundos, um mundo visível e um mundo invisível. O mundo visível é esse que a gente consegue observar a olho nu, mas o mundo invisível também é um mundo espiritual que a gente não consegue enxergar. Esse também traz pra gente um perfil de uma outra atmosfera, o invisível, o mundo espiritual. Só que vamos conseguir enxergar isso aí quando a gente passar a ter um relacionamento mais espiritual do que simplesmente terreno. Tudo bem? Você que já está nos assistindo nessa aula, dá um like lá na descrição do canal e inscreva-se, né? E compartilhe com mais alguém que você
entende, sabe que é amante da palavra de Deus, para que possa também estar com a gente nessa luta de levar o entendimento e conhecimento às pessoas que não têm condição de pagar um curso teológico. A gente está daqui um subsídio sem restrição para que todos possam ser abençoados, tá bom? Então dá um like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá, passando um pouco aqui, no terceiro parágrafo diz assim: a doutrina da criação é fundamental para a nossa fé, pois jamais poderíamos nos entregar aos cuidados de alguém com vistas à nossa eterna salvação, cujo poder fosse menor que o do Criador revelado nas Escrituras. Então, para a gente que tem esse entendimento, você que é cristão e tem uma visão criacionista, é impossível para a gente ter a propriedade de crer em Deus sem que tenha certeza de que Ele é o Criador de todas as coisas. É complicado, tem que fazer uma manobra muito pesada. Eu ia entender, numa visão, por exemplo, coloca um edifício e achar que esse prédio, esse edifício, ele nasceu do além, o vento soprou, juntou um pouco de terra e foi criado do além. Não, houve um engenheiro que projetou e criou aquela forma. Então a gente entende assim, né? E cientificamente a Bíblia ela vem consolidando, ou seja, a própria ciência vem consolidando com o que a Bíblia já relatava há mais de 2000 anos atrás. Então há uma questão técnica de muita gente que é mais teimosia mesmo do que uma propriedade de ensino e de entendimento, né? Mas vamos seguir isso aqui. No Seminário da Criação a gente tem essas informações que são muito profundas. A glória do Criador, a eterna grandeza e majestade do Criador estão provadas no fato de que ele já existia antes de todas as coisas. Exatamente, Deus é pré-existente. Antes que houvesse tudo aqui, ele já existia. Exibe a sua sabedoria, o seu poder e o seu interesse pelas suas criaturas. Ele fez tudo para a sua glória. Por isso o Senhor de toda a sua criação tem direito de exigir que suas criaturas lhe sejam obedientes, prestando-lhe adoração e serviço. Entretanto, essa questão de exigência aqui não é que Deus fica com um chicote na mão e nos obrigando. Ele nos exige, mas não nos obriga. Essa é uma grande diferença. Ele exige, mas você tem a decisão, né? É por isso que tem muita gente que às vezes não consegue compreender a questão do amor. Essa exigência não é que Deus está assim, incitando, ele obrigando, não é uma obrigação. Quem entende com o sentimento de adorador vai ver que isso é uma obrigação minha, mas não é o obrigar do ponto de partida de Deus, mas é uma exigência com um princípio de honra. Se ele nos criou, nada mais justo de que eu o reconhecer como meu Senhor através da minha vida em adoração, em espírito e em verdade. Então existe essa diferença entre exigir e obrigar. O que Deus nos exige é o reconhecimento em espírito e em verdade, com o potencial e adoração verdadeira, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso culto a Ele, como forma de agradecê-lo por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz e ainda fará em nossas vidas. Amém? Vamos lá. O segundo ponto, agora do Criador, o terceiro ponto, a nova criação. Os atos criativos de Deus não se limitam àquilo que Ele fez no passado. Estes incluem a nova criação espiritual, cuja geração é estabelecida pela semente da palavra de Deus. Isso tem lugar quando uma pessoa, através da fé em Cristo Jesus, como o único e suficiente Salvador pessoal, se torna membro da família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. Observe que essa nova criação em nós, ela se dá através do novo nascimento. Você lembra quando Jesus encontrou com Nicodemos? Se dá através do novo nascimento. Esse novo nascimento, ela vem pela fé. E a fé em quê? E ouvir o que? A palavra de Deus. Então eu preciso entender que essa palavra é que vai dar consistência nessa semente que é dentro de mim. Dentro de nós há um espírito que ele se impulsiona dentro de nós com a vontade incrível de ter relacionamento com algo que não é material, mas é espiritual, ou seja, é Deus, porque Deus é espírito. Já pensou? Você já sentiu isso? Tem muita gente que tem tudo, tem um carro, tem beleza, tem um corpo legal, tem um status muito bom perante a sociedade,
tem talentos, tem dons, mas entretanto não consegue ter a verdadeira felicidade, que tem um sentimento de que algo lhe falta. O que é isso? É a presença de Deus. A presença de Deus é que vai consolidar a vida do indivíduo, porque foi Ele que nos fez. Então o fabricante, ele entende tudo com relação à sua criação. E nós, como criaturas dele, criação dele, nunca que vamos entender em totalidade o que Deus quer de nós. Mas o que Ele quer de nós é apenas que o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. E conhecendo e reconhecendo como o Senhor de nossas vidas, nos subordinamos à sua autoridade e à sua divindade plena em nossas vidas. Amém? Vamos continuar. O terceiro ponto foi esse. O segundo ponto, do primeiro ponto, o tópico do assunto, é o governo soberano. O governo divino inclui a manutenção ou preservação da sua criação. Soberania. O Supremo Criador do Universo governa soberanamente sobre tudo quanto Ele criou. Ok? A palavra supremo significa o mais elevado em sua posição e autoridade. O mais elevado em grau de qualidade ou em qualidade. Deus é superior de todas as maneiras a tudo quanto existe. A palavra soberano significa estar livre de qualquer controle ou poder externo e ter capacidade de fazer o que bem quiser. Isso é a soberania de Deus. Deus, ele age com soberania porque ele não precisa, Deus não precisa de mensageiros. Deus não precisa ficar consultando alguém. Ele é soberano. Ele faz da forma que quiser, quando quiser, e quando querer fazer algo na nossa vida ou não, está nas decisões nas mãos dele, porque ele é soberano. Isso é soberania. Ele não fica dependente de nenhuma circunstância. O que ele decidir, está decidido. E ele decidiu nos criar. E esse poder supremo garantiu a preservação da sua criação. Tudo bem? O segundo parágrafo diz: sendo assim, a soberania de Deus descreve o seu supremo governo sobre o universo. A soberania manifesta-se na direção da sua vontade. Vejamos alguns aspectos. Os aspectos são os seguintes: Deus, como nosso Criador, tem direito de nos governar. Lembrando que esse governar não é Deus nos obrigar, né? Eu tenho que me permitir ser governado por Deus. Que fique bem claro, Deus não está com o pensamento e a intenção de nos governar por opressão, né? Nos colocar como marionete. Vou governar esse povo aqui, vou usar. Tem muita gente que usa muito essa questão dessa declaração. Eu entreguei nas mãos de Deus. Deus está no controle. Deus está no controle da questão do cosmos como um todo, mas é minha decisão permitir que Deus tome rumo e direção da minha vida. Isso é decisão minha. Não posso ficar, Deus dará, vou esperar que Deus vai fazer alguma coisa. Você tem que provocar esse governo, que você se subordina abaixo dele, para que ele possa vir de fato, né, direcionar você para o propósito que ele já tem estabelecido. Então sempre Deus vai olhar para o propósito. O propósito de Deus, como ele tem a questão de uma onisciência, onipresença, onipotência, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e sempre. Então ele já conhece como foi nossa vida no passado, conhece como está a nossa vida hoje, e ele já sabe como vai ser a nossa vida daqui a 5, 10 anos. Ele já sabe tudo. Então o que Deus cria são circunstâncias, mas o poder de decisão, de escolha está conosco. Então se você quiser, não, Deus, eu quero fazer a tua vontade, leia a Bíblia. E a Bíblia vai te direcionar qual que é a vontade de Deus para nós, né? Uma vida com princípios, uma vida de retidão e integridade vai fazer com que nós estejamos dentro do governo de Deus, soberano de Deus, sem necessidade de um chicote ou um cajado para estar apontando e batendo na cabeça de gente, mas é seguir em cima de princípios e vivendo uma vida de verdade, pautada na palavra, com direcionamento ao propósito e com o alvo que é Cristo Jesus. Tudo bem? Ele faz aquilo que lhe parece melhor, no conselho da sua vontade. Há um propósito em tudo quanto Deus faz. Logicamente, tudo que Deus faz tem um propósito, né? Tem um porquê. Tudo bem? Só que interessante eu entender que tem coisas na minha vida que são resultados de lambanças ou erros ou falhas que eu cometi, e na grande maioria das vezes isso não foi plano de Deus. Deus não planejou isso. Acontece que o propósito ainda continua lá, mas um propósito que era para que eu possa alcançar, ou seja, não um propósito, a promessa, perdão,
a promessa, que ela também é resultado do cumprimento do propósito. Então essa promessa que para mim seria que eu com 40 anos recebesse a promessa de Deus na minha vida, vai se concretizar lá por 70, 60. Por quê? Porque quem atrasou o processo não foi Deus, foi eu. Quem atrasou o processo não foi Deus, foi você, com as suas escolhas erradas. Então isso acaba aqui fazendo com que você fique perdendo tempo no caminho com as consequências, né? Com pecados que a gente acaba aqui cometendo no meio do caminho. Pecado é pecado, tudo igual. O que diferencia são as consequências do mesmo, né? Se eu roubar uma galinha, eu acho que o máximo que vai acontecer é eu dormir 1, 2 noites dentro da prisão. Mas se eu assassinar alguém, a consequência é outra, mas são crimes. Então errei o alvo. Então eu preciso observar essas questões para que eu possa sofrer menos dentro dessa caminhada do processo, né? E observando sempre o propósito, a questão dos princípios que Deus quer. Certamente eu não vou ficar isento de errar, mas eu vou errar muito menos em relação a pessoas que não se subordinam ao propósito e ao projeto de Deus na nossa vida. Tudo bem? Segundo ponto, o governo de Deus. Governo são atividades divinas com o objetivo de concretizar os seus elevados e sublimes propósitos. Deus governa o mundo físico por meio de leis que Ele mesmo estabeleceu e mediante as operações do Espírito Santo. Deus nunca, irmão, observe, essa questão das leis, mandamentos, às vezes ainda acaba aqui sendo um problema para a gente em questão de entendimento. Deus nunca planejou leis e Deus nunca planejou mandamentos. Deus não planejava aquilo. A própria salvação, Deus nunca pensou e sonhou com salvação. É por isso que o nome é plano da salvação. Deus teve um plano por conta do vacilo, da falha. E as leis, pastor? O que acontece é que as leis e os mandamentos, elas são como se fosse... Deixa eu ver aqui uma palavra. As leis e os mandamentos, elas são documentadas quando quebramos princípios. Observe, por que existe o mandamento de que diz não matarás? Nem não matarás, né? É não assassinarás. Por que existe esse ponto, esse item dentro dos mandamentos? Porque lá atrás alguém quebrou um princípio e matou o outro, que foi a questão do irmão que matou o outro, né? Você observa, Caim matando Abel quebra um princípio, não era para ter matado. Então agora Deus estipula e lança a questão de algumas leis, de alguns mandamentos, porque o povo quebrou o princípio. Então todo mandamento e toda lei é porque quebramos princípios. Tudo bem? Se não quebrássemos princípios, não teria isso. Se Adão não tivesse pecado, não teria 10 mandamentos, não teria lei, porque estaria dentro de um governo real, soberano de Deus sobre a vida deles. Eles estariam debaixo da cobertura daquele governo. Então toda lei, todo mandamento são na verdade quebra de princípios. Entendeu? Tudo bem? Então vamos lá. Eu sei que isso aqui vai gerar confusão nos comentários, mas só vamos poder detalhar isso aí com o seminário da criação. Tá bom? Questão de leis, isso aí vai entrar as questões de graça, de reino, de salvação, e aí vai ter uns confrontos que a gente precisa consolidar com a palavra para poder evitar algumas falácias aí que sem fundamento. Nada faz para impedir o homem de fazer o que ele resolver fazer. Isso não quer dizer que Deus esteja aprovando o pecador, mas que ele não impõe o seu poder para impedir esses atos errados. É verdade. Deus não fica o tempo todo lá dando grito, rasgando o céu e gritando o que é para fazer ou não fazer. Até mesmo, vamos supor um exemplo aqui, de pessoas que nunca tiveram na igreja, nunca tiveram uma Bíblia na mão, nunca tiveram alguém para evangelizar. Dentro de si há a questão da lei da consciência, né? O indivíduo que, dá um exemplo, um cara que é indígena, né, e nunca teve essa possibilidade de ter um contato melhor com relação à palavra de Deus, ou alguém que tenha uma orientação sobre a respeito da palavra, dentro dele ele tem a lei, né, dentro dele mesmo, do consentimento de que está certo ou errado. Então ele percebe essa questão da consciência de saber o que é certo e o que é errado. Ele sabe, se que for matar o irmão dele ou a mãe dele, está errado. Então dentro dele tem uma consciência, existe uma lei da consciência dentro de nós. Então não justifica dizer, mas a lei, as palavras não chegaram a mim, então não existe. Dentro de nós já existe a questão da lei da consciência. Até uma criança sabe o que é certo e errado, depois que ela passa a ter consentimento. É normalmente uma parte técnica que a gente detalha que seja a partir dos 12 anos, mas tem criança de 10 anos que já é até mãe, né? Então vamos mudar de assunto. A delegação, Deus governa o mundo físico também por meio dos homens,
que exerce autoridade delegada segundo os Romanos 13. Eu fiz até um vídeo com relação a essa questão da autoridade, que Deus institui, né, algumas autoridades para exercer aqui nessa terra, no mundo físico. Deus estipula e institui algumas autoridades. E é interessante que essa questão de poder e autoridade, ela tem uma diferença, né? Poder é uma coisa, autoridade é outra. Então Deus institui algumas autoridades, né, para um perfil de poder aqui na terra. Entretanto, essas autoridades que são instituídas pela função, já que foi Deus quem as instituiu, que as delegou ficar nessa posição, essas mesmas autoridades deveriam honrar aquele a qual o instituiu, ou seja, que o colocou, que permitiu que estivesse ali. É bem verdade que existem também até algumas autoridades que estão hoje no poder com um perfil de próprio juízo em cima de Deus, em cima do povo. Deus às vezes permite que se levante algumas autoridades para que possam servir de juízo perante o povo. A gente observa muito isso no livro de Juízes. O povo honrava a Deus, Deus estava de boa com o povo desobedecia, se desviava, largava de Deus, ia adorar outros deuses. Deus levantava um juiz e depois levantava um inimigo, e o inimigo vinha, oprimia o povo ia até o juiz intermediava, o povo voltava para Deus, e Deus ia lá e fazia com que o inimigo saísse fora, o povo eliminasse o inimigo. Então a gente observa essa questão da instituição, né, de delegação de poder e autoridade. É bem verdade que existem muitas autoridades, entre aspas, que estão no poder, mas não têm autoridade. Por quê? Porque existem pessoas que estão com o poder nas mãos, mas a autoridade que vem dos céus, elas não têm. Então elas só têm poder aqui, mas não têm autoridade, porque toda autoridade ela é instituída e dada por Deus para exercício e aplicação aqui na Terra. Então algumas pessoas com a autoridade estão somente com poder, tudo bem? E existem pessoas que não têm esse poder legislativo, executivo, mas têm autoridade com Deus. Você pode até não ter o poder que um governante tem aqui na Terra, mas a autoridade de Deus pode estar sobre a sua vida, tudo bem? Você pode orar por uma autoridade aqui terrena e fazer com que ela possa receber um milagre, né? Que ela possa ter uma visão de Deus diferente através da sua vida, não é através do poder nas mãos que as pessoas têm. Tudo bem? Vamos continuar aqui. O terceiro ponto é preservação e providências divinas. Isso tem a ver com a continuação de Deus em seus cuidados na manutenção e conservação do universo. Ponto 1. Preservação. Deus não seria realmente soberano se qualquer coisa existisse ou acontecesse fora da sua vontade e de seu poder. Precisamos reconhecer que tudo quanto Deus criou depende dele de modo absoluto. Ou seja, tudo que foi criado por Deus exige a necessidade de estar voltado nele, que é a origem. Tem muita gente que tem problema com isso, com questão de preservação de vida. Tem muita gente que hoje está no erro na sua vida e às vezes vai um psicólogo ou até com uma orientação de um coach ou um mentor que manda a pessoa volta no passado para saber onde você errou. Na verdade, os nossos erros que precisam ser reparados não estão no passado. Onde a gente precisa realinhar nossa vida é na origem, não é no passado, é na origem. E a nossa origem está em Deus. Então quando a gente voltar em Deus, a gente vai ter condições de ajustar o processo da caminhada para que possamos chegar a alcançar o propósito e receber as promessas de Deus nas nossas vidas. A salvação é uma promessa. Então eu preciso estar condicionado num caminho do processo, visando o meu propósito, para que eu possa alcançar a promessa. Tudo bem? Vamos lá. Preservação. Segundo ponto, último parágrafo diz assim, último parágrafo de preservação. A preservação divina é necessária, pois toda a criação depende de Deus de modo absoluto. Todas as coisas só existem e têm continuidade por causa da vontade do Criador, que as conserva e sustenta à medida da sua palavra e poder. Na preservação do mundo, Deus não altera as coisas que ele estabeleceu do princípio da criação. Vou ler de novo. Na preservação do mundo,
Deus não altera as coisas que Ele estabeleceu no princípio da criação. Ou seja, esse princípio foi absoluto da Terra. Então Deus não altera o que Ele criou aqui. Tudo bem? Estou falando que é questão de matéria, tá, gente? Da criação. O segundo ponto é a providência. É indispensável que aprendamos o propósito, os elementos e os efeitos da providência de Deus. O conceito de providência refere às atividades divinas mediante as quais Ele conserva, cuida e governa tudo quanto criou para o nosso bem. Ele prevê e planeja as coisas com antecedência. Ele tem o poder de cumprir o seu propósito final na criação para estabelecimento do seu reino sob o governo de Jesus Cristo. Deus está pessoalmente envolvido no mundo que Ele criou e faz tudo quanto existe mover-se conforme intencionou. É interessante essa questão da providência, porque quando a gente tem esse entendimento, a gente observa que a soberania, o governo de Deus, ela sempre vai estar alinhada com a questão da providência. Quando eu estou subordinado à questão do governo de Deus e a sua soberania, certamente eu vou ser alcançado pela providência de Deus. Então, existem momentos que parece que tudo vai acabar. As pessoas e as condições das circunstâncias externas parece que são todas desfavoráveis, mas quando eu entendo a soberania de Deus e o seu governo e eu estou dentro do absoluto propósito dele, eu posso ter certeza que a providência de Deus irá acontecer na minha vida. Vamos lá. O outro ponto é a questão da permissão, né? Permissão. Sem a concordância ou permissão de Deus, nenhuma força ou pessoa poderia continuar a agir ou mesmo a existir. É verdade, viu? Tem muita gente que acaba que não entendendo essa questão da permissão de Deus. Existem situações que são vontades permissivas, que são condições permissivas de Deus. Lembra de Jó? Então não era uma vontade de Deus que acontecesse aquilo com Jó, mas foi uma questão de permissão. Mas Deus sempre preserva a vida do seu. Deus permitiu aquilo que acontecesse. É engraçado que uma vez me fizeram uma pergunta que também fizeram outra vez para o Billy Graham. Um aluno meu numa escola, numa sala de aula, perguntou: pastor, onde é que estava Deus nas catástrofes do furacão, dos furacões aí, dessas catástrofes naturais que acontecem, terremoto, né, furacão, tempestades, terremotos, tsunamis, chuvas com maior intensidade em recorde na natureza, a questão do degelo na questão do Polo Norte. Onde é que estava Deus, pastor? Onde é que está Deus na África, vendo aquelas pessoas sofrerem tanto? Deus está permitindo isso, pastor. Por quê? Por que Deus permite isso? Aonde é que está Deus? Essa mesma pergunta perguntaram para o Billy Graham uma vez, e graças a Deus eu tive eu assisti uma vez uma aula do Billy Graham pelos vídeos, né? Eu tinha um livro dele também sobre a cruz, e ele relata isso. Ele estava no hospital e na verdade foi até a filha dele que declarou essa resposta. Um repórter perguntou: onde é que estava Deus? Onde é que você está? Onde é que está Deus agora? Que não pode fazer nada. Deus vai permitir isso. E a resposta do Billy Graham foi incrível, que ele falou que onde é que estava Deus? Deus está... Onde é que estava Deus no momento das catástrofes? O Billy Graham respondeu da seguinte forma: e Deus estava no mesmo lugar onde ele estava quando o seu filho estava na cruz do Calvário. O filho dele não fez nada, era uma sentença injusta. Jesus era justo e era inocente. E por que Deus permitiu aquilo? Então quem matou o povo ali quem matou Jesus foi o povo. Então eles provocaram aquilo ali. E a gente observa hoje que as questões da natureza é a natureza gritando aquilo que é provocado pelo homem. Não é só essa questão da degradação ambiental, mas na própria questão da condição do pecado em que nós nos encontramos. Perdemos noções de tudo. Os princípios de Deus perdemos. E aí quando se quebra princípios, a gente vai ter alguns desgastes, tanto emocional, espiritual, quanto no cosmos, no mundo físico também. Então Deus continua no mesmo lugar. Mesmo que as permissões dele às vezes são desfavoráveis para a humanidade, ele continua no mesmo lugar.
Fomos nós que saímos de dentro do jardim. Fomos nós que saímos de dentro do projeto. Porque quando nós saímos do santíssimo lugar, que era o centro do jardim com Ele, e tendo uma vida que desalinha daquilo que Ele quer, Ele vai nos retirar de dentro desse jardim para que possamos nos consertar e esperar a sua volta para nos levar de volta para esse jardim. Porque o jardim do Éden era só um protótipo daquilo que já estava preparado desde antes da eternidade. E Deus abençoe. A aplicação pessoal diz assim: ciente da grandeza e fidelidade do Criador, devemos confiar nele totalmente. Pela fé em sua providência e cuidado, a ansiedade ou o medo não devem fazer parte do cotidiano, mas a certeza de que Deus fará todas as coisas concorrerem para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Graças a Deus, Deus abençoe. Inscreva-se no nosso canal, estamos terminando mais uma aula aqui, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê um like, dê um joinha aí no cantinho e também se inscreva, tá bom? No nosso canal, para que a gente possa alcançar mais pessoas e todos possam ser abençoados por essas aulas. Um forte abraço, um beijo no coração de todos, até a próxima, em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal e em seguida acione o sininho para que você possa receber todas as informações do canal.